5 horas, Câmara termina o processo de exoneração dos cargos comissionados a pedido do Tribunal de Justiça do Estado. E ainda nesta edição. No plenário, a audiência debate a falta de vagas em creches na cidade. Requerimentos cobram asfalto em bairros do distrito do Campo Grande. Começa a tramitar no Legislativo o projeto de luta contra o encarceramento da população negra. No Saúde e Bem-Estar, escoliose é o tema desta semana. A conscientização do problema também está na pauta aqui na agenda da Câmara. E hoje é o último dia para tirar as dúvidas aqui no Câmara Notícias sobre educação financeira. Participe com a gente. Hoje é sexta-feira, 23 de junho, e o jornal Câmara Notícia está no ar. Boa tarde. A Câmara concluiu hoje o processo de exoneração dos comissionados que foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que atendeu a uma ação do Ministério Público. O desligamento começou na quarta-feira, quando a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Devido ao grande número de funcionários, o processo dos exames demissionais previsto em lei terminou no fim da tarde de ontem. A publicação das demissões vai sair no Diário Oficial do município nesta segunda-feira, mas a data vai ser retroativa ao dia 21 de junho. De 360 comissionados, a Câmara vai ter ao fim deste processo 137. Com esta ausência, o presidente do Legislativo prevê o impacto tanto no atendimento dos gabinetes quanto na produção aqui da Câmara. Isso acaba prejudicando no atendimento à população, no trabalho do vereador, ou seja, são 2/3 da Câmara Municipal, do efetivo da Câmara Municipal, que será dispensado. Logicamente que isso acaba atrapalhando o bom andamento da Câmara. Esta fala que você acompanhou aí do presidente Rafa Zimbaldi aconteceu na quarta-feira, quando a decisão foi publicada durante uma coletiva à imprensa. E uma audiência pública que aconteceu hoje pela manhã no plenário discutiu a falta de vagas em creches na cidade. Segundo a Secretaria de Educação, o déficit é de 7.000 vagas. As informações com Gabriel Castro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública, a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar, debateram aqui no plenário da Câmara a falta de vagas nas creches da cidade de Campinas. Uma estatística que foi trazida aqui é que 2.143 famílias procuraram só nesses 6 meses de 2017 o Conselho Tutelar, porque as crianças não conseguiram vagas nas creches. De acordo com dados oficiais, o déficit é de 7.500 vagas. Gabi. Obrigada, Gabriel. E olha, 2 requerimentos aprovados na última sessão pedem informações sobre o asfalto nos bairros Jardim Sul América e Campina Grande, que ficam na região do distrito do Campo Grande. Dá uma olhada. Durante a reunião ordinária da última quarta-feira, o vereador Felipe Marquesi falou sobre 2 requerimentos de sua autoria. Os documentos pedem à Prefeitura informações sobre a existência de algum projeto de pavimentação asfáltica em 2 bairros localizados em Campinas. Campina Grande e o Sul América, 2 bairros que têm necessidade da pavimentação asfáltica, então este vereador está empenhado, né? Fomos procurados por vários moradores da região do Campo Grande e nós queremos dar um retorno a essa população. Então, através desse requerimento que retornará da Prefeitura Municipal de Campinas, nós acreditamos que nós possivelmente marcaremos uma reunião nessa região para discutir este assunto. O vereador ainda falou que, além de solicitar as informações da Prefeitura, protocolou indicações de execução de asfalto para os mesmos bairros. Então nós temos empenhado para que a Prefeitura, né, possa executar futuramente este trabalho para essa população que tanto necessita dessas demandas. A própria terra, a poeira, né, eles limpam a casa, no final da tarde já está tudo, né, cheio de poeira. Então nós acreditamos muito que trazendo este benefício para estes bairros, com certeza a população ficará extremamente feliz e com as suas ações realizadas.
E para essa solicitação aí, o Executivo tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias úteis para responder aqui para a Câmara. E tramita aqui no Legislativo um projeto para a criação do Dia Municipal da Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra. Este projeto, quando entrar em pauta, tem votação de apenas um turno. A proposta da vereadora Mariana Conte faz parte de uma iniciativa nacional que busca chamar atenção para o encarceramento de negros. O dia seria estabelecido no calendário oficial na data de 20 de junho, também para lembrar a prisão de um manifestante em 2013. Esse projeto está dentro de uma campanha nacional que está acontecendo em várias cidades no Brasil todo por dois motivos. O primeiro é para trazer a visibilidade para o caso da Rafael Braga. Rafael Braga foi um jovem negro, pobre, que foi preso em junho de 2013 durante as manifestações, muito embora ele não tenha participado das manifestações de junho de 2013, mas ele foi preso por portar pinho-sol e água sanitária. A justificativa para prender Rafael Braga é que esses seriam ingredientes de fabricação de coquetel Molotov. O Rafael Braga está 4 anos preso. Então isso mostra que uma injustiça e uma seletividade na punição no Brasil. Além de dar visibilidade à história de Rafael Braga, o projeto de lei do Dia da Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra contesta as detenções em massa. Lembrando que só no município existem 3 penitenciárias, além do complexo Campinas Hortolândia, instalado entre as duas cidades. A ideia é dar visibilidade para esse problema, porque infelizmente esses problemas, em grande medida, eles são invisíveis. Se falou tanto, né, das prisões, das grandes figuras da política nacional, mas pouco se falou de Rafael Braga. Então eu acho que é importante que a sociedade trazer à tona essa questão. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Estima-se que mais da metade, pelo menos 55%, são jovens de até 29 anos e 61% são negros. A justiça brasileira não consegue quantificar o número total de presos no país. Muitos estão encarcerados sem julgamento. Precisa dar perspectivas de futuro, cultura e garantir direitos, né? Eu acho que essa é uma questão urgente, porque essa situação só está gerando mais violência na sociedade. Foi publicado no Diário Oficial de hoje, na parte da Câmara, o projeto de lei que cria o empreendimento habitacional de interesse social, que vai ser desenvolvido aí junto com a Coab. Esta proposta quer reduzir a falta de unidades habitacionais, estimular a produção de empreendimentos desse tipo, principalmente nas áreas chamadas de vazios urbanos, e ainda simplificar e agilizar os procedimentos de aprovação para esses projetos. A proposta é de autoria da Prefeitura e ainda precisa ser lida aqui no plenário para começar a tramitação na Câmara. Segundo a Secretaria de Habitação, faltam 36 mil residências em Campinas. E veja a seguir, a gente responde suas dúvidas sobre educação financeira e no Saúde e Bem-Estar. O tema desta semana é escoliose, que afeta entre 2 a 4% da população mundial. Olha só. 17h10 agora, a gente volta em instantes. A chegada dos dias mais frios afasta os doadores e diminui as doações de sangue. Precisamos enfrentar o frio sem perder o calor da solidariedade. Doe sangue também no inverno e aqueça os estoques de nossos bancos de sangue. Temperaturas baixas, solidariedade em alta. Doe sangue. Hemocentro Campinas Unicamp. Informe-se 0800 722 8432. Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. E ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação.
Voltamos com o jornal Câmara Notícia e olha, o inverno já apresenta as características típicas da estação. O tempo está mais seco e não deve chover pelos próximos 7 dias, pelo menos. A umidade relativa do ar está em 35%. Vamos olhar as temperaturas para este fim de semana. No sábado, a mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 27 graus. Já no domingão, minha gente, mínima de 12 também e a máxima de 28 graus. Esses dados são do CEPAGRE da Unicamp. E a hora de saúde e bem-estar, e o tema de hoje é a escoliose, que inclusive é tema de uma sessão aqui na Câmara semana que vem. Hoje no Saúde e Bem-Estar nós vamos falar sobre um problema que atinge 4% da população mundial, a escoliose. É um problema sério, mas tem tratamento se for descoberto a tempo. Sobre o que é, sobre os problemas, as consequências e os tratamentos da escoliose, nós conversamos com o fisioterapeuta Rodrigo Andrade. Vamos ver? A escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral, que afeta tanto as vértebras quanto as costelas, o grêmio costal, quanto essa escoliose é na região torácica. Então acontece uma inclinação. Quando a gente tem uma inclinação maior que 10 graus da coluna, isso também acontece uma rotação vertebral, tá? E uma flexão dessa vértebra. Então, todo esse processo, essa mudança da mecânica da coluna, denominada escoliose. Então, escoliose, a gente tem vários tipos de escoliose. Escoliose com uma causa idiopática. Idiopática é sem uma causa definida, mas hoje a literatura e a ciência já tem pesquisado. A gente chama até de uma causa multifatorial. E também ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita é aquela que vem do nascimento, adquirida de acordo com uma paralisia de um músculo, doenças degenerativas. Então existem alguns outros fatores aí. 80% a gente chama de idiopática ou essa causa multifatorial e apenas 20% é congênita ou adquirida. A má postura pode levar a uma escoliose? Não. A má postura, sim. Você pode, quando a gente fala de adquirida, é claro que muito mais por uma fraqueza do músculo. Por exemplo, um paciente que ele teve uma paralisia de uma parte, ele teve uma paralisia, vamos falar, um trauma raquimedular, que é uma lesão medular, e daí ele tem uma paralisia dos músculos das costas e por ficar naquela posição, por fraqueza da musculatura, sim, pode levar a uma escoliose. Mas não você sentar errado não leva a ter uma escoliose. Pesquisas médicas indicam que a escoliose atinge 4% da população mundial. É isso mesmo? Não, na verdade é um pouquinho menos. A literatura fala de 2 a 3%. Tem uma relação em países mais frios. Então tem até uma relação com a incidência do sol, então menos sol, tem uma incidência maior, chega até 10%, mas a média mundial é de 2 a 3%. Se você me perguntar se isso é um número grande, de fato, falando na prevalência, não é um número muito grande, 2 a 3%. Mas por que nós temos que nos atentar à escoliose? Porque a escoliose é uma doença altamente progressiva. Então, o curso final da doença é levar a ter dores, incapacidade. Pra você ter ideia, tem um estudo que fizeram no Canadá por 20 anos acompanhando as mesmas crianças. Quando comparado pessoas que tinham escoliose e pessoas que não tinham escoliose, quando elas tinham perto de 15 anos, elas faltavam mais da escola por dor, e quando elas já tinham 20 e poucos anos, ela começava a faltar do trabalho por incapacidade. Então, quando a gente analisa o curso da doença, elas são mais graves, porque altera, ela é uma doença progressiva, ela vai piorando o grau da escoliose, principalmente na fase de crescimento. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo. Tchau! Obrigada, Ana, pelas informações. E o fisioterapeuta Rodrigo Andrade foi convidado para vir aqui à Câmara para falar sobre escoliose na próxima quarta-feira, dia 28, às 5 da tarde, durante a primeira parte da sessão. Vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Agora vamos lá para a nossa entrevista. Durante todo o mês de junho a gente vem falando sobre educação financeira e hoje eu recebo a Patrícia Donato, que vai conversar aqui com a gente, tentar esclarecer as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda.
bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite e é um prazer para mim falar de educação financeira para quem estiver ouvindo e tiver curiosidades. Eu sei que a gente tem umas perguntas aí para responder do público. É isso mesmo. Olha, a gente recebeu algumas dúvidas aqui, mas eu já vou deixar o contato. Se você tem alguma pergunta sobre este tema ou qualquer outro que você queira ver aqui no Jornal Câmara Notícia, envie um e-mail para a gente no Redação TV, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br, está aí na sua tela. Agora vamos começar com uma primeira dúvida aqui do Danilo. Sim. Ele diz assim, que ele sacou o FGTS dele das contas inativas, muita gente anda fazendo isso, aliás, e o valor aproximado é de R$6 mil. Ele tem uma dívida no cartão de crédito que chega a quase esse valor de R$6 mil. É melhor quitar essa dívida do cartão e ficar sem nada, né, guardado para alguma futura emergência, ou aplicar esse valor e parcelar essa dívida para não ficar totalmente sem dinheiro? Olha, Gabi, passando assim uma ideia concreta para o Danilo, a primeira coisa que ele precisa saber é o teu autoconhecimento. Se ele está trabalhando, se ele é autônomo no momento e não vai usar esse dinheiro que ele sacou do fundo de garantia, talvez a melhor coisa que ele tenha a fazer é realmente quitar a dívida e aí ficar tranquilo para esse futuro próximo que está por aí. Mas se por acaso ele é uma pessoa que funciona bem, pensando que tem uma reserva, vai dormir melhor à noite e esse tipo de comportamento, tudo é comportamento em relação ao dinheiro. Então, se ele precisa dessa reserva, ele pode negociar com o banco dele e fazer um parcelamento. Dificilmente, hoje em dia, ele vai ter uma aplicação no curto prazo que ultrapasse o valor dos juros que ele vai pagar. Então, por isso, se ele puder optar por pagar o cartão à vista e negociar com o banco, é a melhor opção que ele tem. Mas essa questão de negociar para o banco aí não pode trazer juros? Não é melhor pagar a dívida, assim, quitar e não deixar essa acumulação que os juros traz aí, que deixa muita gente também sem sono, né? Exatamente. Então, a questão é assim, o que funciona melhor para o Danilo? Então, se ele for negociar à vista com o banco, ele tem muito poder de barganha. Na verdade, as pessoas às vezes esquecem que ouvem, né, no comércio em geral, 10 vezes sem juros. Não existe isso. Elas esquecem que o tempo é um fator decisivo na matemática e a gente precisa usufruir isso. Então, se eu estou pagando algo à vista, eu estou dando um dinheiro para alguém trabalhar aquele dinheiro por mim, quitando a minha dívida. Então, sem dúvidas, é uma vantagem muito boa pagar à vista. Mas pode ser que ele precise de uma reserva, então ele precisa ponderar isso. Tá aí respondida a dúvida, então, do Danilo. Outra dúvida que chegou no e-mail redação, sem o cedilha e sem o tio, tv@campinas.sp.leg.br, que aparece mais uma vez aí na sua tela, é o do Rodrigo. Ele diz pra gente assim, que ele está pretendendo abrir uma pequena empresa no segmento de prestação de serviços de manutenção elétrica residencial e comercial, e ele quer saber como ele faz para emitir nota fiscal. Esse é o Rodrigo, né? Isso. O Rodrigo, ele precisa consultar um contador. Na verdade, em finanças, a gente já tem normalmente muitas muitas opções de como ele prosperar com essa empresa de prestação de serviço. Enquanto ele for autônomo, ele pode usar o recibo de RPA. Mas para abrir uma empresa e ter um CNPJ, ele realmente vai precisar de aconselhamento de um contador, porque precisa ver onde a empresa dele está enquadrada e outras coisas que a lei permite com que ele pague no início um pouco menos de carga tributária. Então, é importante ele ir conversar com um contador e antes de tomar qualquer decisão. E não ficar na informalidade por muito tempo, porque isso, de repente, pode até prejudicar ele nos negócios, de não ter um cliente maior, porque ele não tem nota, né? Tá aí, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. Agora tem uma dúvida do Reginaldo. Ele tem uma microempresa individual, a chamada MEI, né? E ele quer dicas de como montar o temido fluxo de caixa. Pois ele fala que ele emite notas quando presta serviço para empresas, mas emite recibo quando é para pessoa física. Tá certo? Sim. Aí esse caso? Normalmente, dependendo como a gente está falando, em prestação de serviço, normalmente a pessoa física não pede documento, pede apenas um recibo. Então, realmente pode ser um comprovante de pagamento não tributado, né? Mas a questão principal hoje em dia nas empresas é saber, principalmente com relação ao fluxo de caixa, quanto que a empresa precisa para sobreviver e quanto dali você vai tirar como um prestador de serviço. Porque a sua hora, se você é o prestador de serviço da empresa, a sua hora é a hora mais cara. Então, o fluxo de caixa tem que deixar de ser esse monstro para que seja, como o próprio nome diz, tenha um fluxo de informações e de o relatório trazer para ele a segurança nas escolhas, por exemplo, do dinheiro dele. Então, a empresa tem que ter saúde e tem que ter reservas e a pessoa física que trabalha para essa empresa precisa fazer as retiradas e também ter um pouco de noção do que esse dinheiro traz para ela, inclusive, às vezes, para reinvestir na própria empresa. Tá aí, então, Reginaldo. Agora, olha, tem muitos profissionais
profissionais que resolvem trabalhar de forma autônoma, né? Principalmente agora nessa época de crise, muita gente tenta se virar sozinho, vamos dizer assim. E tem gente que está acostumado com aquele trabalho da carteira assinada, que tem os benefícios, o imposto já vem ali descontado. Então, eu queria algumas dicas para esse profissional não perder a autonomia financeira, ser autônomo, mas não perder a autonomia financeira. É muito pertinente também essa pergunta, Gabi, porque as pessoas, elas primeiro começam a trabalhar para elas. Só que depois elas lembram que quando elas estavam com um emprego fixo, elas tinham alguns benefícios, que agora você vai ter que produzir e bancar esse benefício. Então, o mais importante quando uma pessoa começa a trabalhar com autonomia é saber a sazonalidade do mercado que ela vai atuar e quanto é o mínimo que ela precisa para sobreviver. Então, vamos pegar um exemplo de como a gente conversou agora há pouco com o engenheiro elétrico. Então, ele tem um plano de vendas de serviço, mas ele precisa transformar esse plano de vendas em quantos atendimentos ele tem que fazer, ou por semana ou por mês, para gerar o fluxo de dinheiro que ele precisa para pagar as despesas mínimas. O autônomo, ele precisa ter essa faixa de quanto ele vai precisar para o negócio se manter saudável e quando sobrar dinheiro ele pode reinvestir na empresa ou fazer as reservas, que são coisas muito saudáveis também para um autônomo. Mas o que é interessante na autonomia é a gente entender assim, alguns estudiosos da educação financeira dizem que uma pessoa assalariada deveria guardar até 15 salários dela para uma reserva. O autônomo não, o autônomo pode viver com 6 a 10 salários da reserva. Por quê? Essa diferença? Exatamente porque ele tem autonomia de arrumar emprego ou arrumar trabalho. A pessoa que trabalhou como funcionário, ela depende de alguém para dar um emprego para ela. O autônomo não precisa mais disso, ele vai prestar serviços, né? Então ele precisa de menos tempo para se recolocar no mercado, se for mudar de segmento ou se for trabalhar com algum outro tipo de serviço. Tá bom, obrigada, Patrícia, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Jornal Câmara Notícia. Obrigada, Gabi, é um prazer. Bom, e você de casa, faça como o Reginaldo, o Rodrigo, Danilo, que enviaram as dúvidas aqui sobre educação financeira ou qualquer outro tema que você queira saber. A gente responde aqui para você no jornal, no e-mail redaçãotv, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Você manda as suas informações e a gente tenta explicar tudo para você aqui. A maior feira de games está no Universo Épico deste sábado. Michel, conta pra gente. Olá, Gabi, e você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia. Tudo pronto para o Universo Épico desse final de semana. E nós vamos mostrar tudo o que rolou na E3, que é a maior feira de games do mundo. Além disso, vai ter uma entrevista no estúdio com o escritor John Felix, que vai falar do romance dele, Broken Heart. Bom, a história gira em torno da Claire, uma garota de 17 anos, que tem um pesadelo que se repete desde os 13 e sempre com a chegada do aniversário. Tem também tudo sobre os filmes que estão chegando, como Annabelle 2 e, claro, os lançamentos de séries. Recado dado, é sábado às 2 da tarde. Até lá! Tá aí, valeu, Michel. Fiquem ligados então na programação aqui da TV Câmara Campinas. E chegou sexta-feira, chegou o fim de semana, aproveitem e até semana que vem. Tchau!